Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Recanto Sátia, onde o nosso propósito é compartilhar conhecimento de forma simples, leve e amorosa. Depois de tanto tempo, temos o nosso podcast Entre Amigos, com uma convidada muito especial, que é a doutora Luciana Fortes Farias. Gente, ela tem assim um currículo maravilhoso. Vou até Ó, ela é PhD em naturopatia clínica, mestre em ciências da computação, iridóloga, microscopista de campo claro escuro, consteladora familiar, terapeuta neural, radiestesista, pós-graduada pela Academia do Dr. Laí Ribeiro em adequação nutricional e manutenção da homeostase. Gente, assim, ela é uma pessoa assim top e especial. Doutora Luciana, gratidão por ter aceito o nosso convite. Nossa, assim, é uma honra mesmo. Eu que sou Verdade. grata por ser recebida por vocês, né? Eu já tinha contato com a Marta e agora te conhecendo também, cara, é uma grande honra. E estar num espaço como esse, né? No site, no podcast que visa fazer esse trabalho de espalhar conhecimento, né? De uma maneira séria, trazendo algumas referências importantes. E mostrando como de fato a saúde acontece, né? Tirando um pouco o foco da doença e trazendo o foco para a saúde. Então, é o que a gente chama hoje da medicina da saúde, a medicina do futuro, que já é presente, né? É trazer, é deixar um pouco esse foco de lado, né? Da doença, dos problemas, dos desequilíbrios, e mostrar o que é que nós devemos fazer para manter a homeostase, né? Para manter o equilíbrio, para manter a felicidade, para manter o corpo são vivo, bem, com alegria, com felicidade, tudo funcionando, não é, Marta? Certeza. Eu, assim, agradeço muito de ter te conhecido, né? Foi, assim, um presente no passeio que a gente fez, né? No treinamento que a gente fez e o meu lugarzinho estava lá, né? Do seu lado. E a gente Pois é. começou a conversar e foi super interessante porque a gente se identificou logo, né? De primeira, assim. E eu fico Hum. muito feliz que você tenha aceito o nosso convite, porque você tem uma riqueza de conhecimento muito grande que tenho certeza que as pessoas que seguem a gente vão adorar, né? A gente já teve uma prévia, a gente já conversou um pouquinho e a gente já fez as anotações aqui do que a gente quer que você volte para conversar, para espalhar seu conhecimento também. E a gente está muito feliz de você estar aqui com a gente hoje. Então, fala um pouquinho para a gente sobre o seu instituto, sobre o seu trabalho, seus atendimentos. Tenho certeza que, assim como a gente, o pessoal vai gostar bastante. Ai, que legal, grata. Grata pelo espaço, né, para falar um pouco do meu trabalho. Eu tenho um instituto, que é o Instituto Renovare de Nutrição e Metabolismo. Qual que é o objetivo desse instituto? É mostrar realmente que pela nutrição, tanto do corpo, da mente, do espírito, do ser como um todo, de uma maneira bem ampla, nós podemos reverter os quadros desse adoecimento que a gente tem visto generalizado. Então, esse instituto, nós trabalhamos tanto com atendimentos terapêuticos, né, recomendações terapêuticas e alguns tratamentos em clínica também, como com treinamento. Então, inclusive, um dos focos hoje que eu estou dando é justamente nos treinamentos. Por quê? Porque a gente está observando a demanda, né, das pessoas por aprenderem mais a fazer o que a gente faz. Alguns pacientes que se tornam alunos e alunos que se tornam terapeutas, terapeutas amicíssimos, né, pessoas que vão também desenvolvendo seus trabalhos para ajudar a curar o mundo, né? Essa palavra cura é uma palavra proscrita, proibida dentro da medicina. Então, quando a gente fala de cura dentro desse contexto terapêutico, a gente fala do caminho que leva à reversão daqueles aspectos psíquicos, mentais, que levaram a um adoecimento. Então, a gente parte dessa premissa de que para o corpo ficar doente, existem antes várias outras variáveis emocionais, os traumas, que tornaram aquele corpo doente. Então, quando a gente fala dessa cura, e aí é um trabalho que nós visamos mesmo alcançar, é identificar essas causas e, uma vez resolvidas essas causas, a doença se tornar desnecessária.
né? Então, dentro do nosso instituto, nós trabalhamos com esses treinamentos. A nossa formação hoje, digamos assim, mais importante, gira em torno de desparasitação e detoxificação, porque nós acreditamos também que, muitas vezes, o nosso corpo, as doenças que são apresentadas, elas, na verdade, nada mais são do que manifestações de parasitas, de patógenos. A compulsão por doce, os distúrbios psiquiátricos, aquela vontade de não levantar da cama, ou mesmo as tendências suicidas e vários outros, né? Aspectos, inclusive, eu faço até uma correlação inteira de distúrbios psiquiátricos, né, e distúrbios neurológicos, etc., e as doenças, né, e os parasitas envolvidos nesses distúrbios. Então, dentro do Instituto, a gente faz essa linha, sabe, de orientação para que corrija o seu terreno biológico, corrija o seu intestino, né? Retire as ervas daninhas, que são esses parasitas que estão o tempo todo se movimentando e fazendo com que a pessoa tenha manifestações de doenças. E aí tem vários casos muito interessantes, sabe, que a gente traz para a nossa formação. E dentre esses casos, tem casos, por exemplo, de câncer, documentado, inclusive, em artigos científicos, a gente mostra isso tudo, de pessoas que apresentaram, por exemplo, tumores no pulmão, fez uma biópsia depois e identificou que o tumor no pulmão, na verdade, era parasita encistado, que aí se assemelhava a um tumor, e não era câncer, era parasita, entende? Então, a gente leva isso como uma base de todos os outros treinamentos, até mesmo iridologia, que é um tema que nós vamos trazer hoje aqui. A gente dá esse enfoque. É preciso identificar na íris os sinais de parasitoses, os sinais de intoxicação por metais pesados. É preciso identificar na íris também outros tipos de parasitas, que aí entram, inclusive, os parasitas que nós estudamos juntos, né, na nossa formação em alquimia floral com o Joel Aleixo, onde nós nos conhecemos, né, Marta? Que faz parte do que a gente chama de miasma energético, ou seja, é um parasita também que vai mexer com as emoções da pessoa, né? Então, torna a pessoa irritadiça, agressiva, que provoca dores de cabeça, que provoca dores no corpo, mas isso tudo resultado de uma ânima, digamos assim, de parasitoses, de parasitas. E isso a gente pode identificar na íris também, inclusive dentro de uma linha do tempo. Então, existem vários aspectos que a gente vai trazendo, colocando, como eu comentei com vocês mais cedo, dentro desse grande tema que são os parasitas, né, os patógenos. Eu digo parasitas, mas na verdade a gente está falando de uma classificação muito maior de patógeno: vírus, bactérias, fungos, né, e leveduras, príons, e os parasitas mesmo com os vermes crescidos, grandes, né, que são visíveis a olho nu, mas muitos desses patógenos são invisíveis. Então, aí dentro dele a gente vai falando da microscopia de campo claro e escuro, que aí consta no currículo que a Caco, de maneira muito gentil ali, me apresentou, né? Eu tenho também um curso, se vocês depois entrarem lá no site, vocês verão que existe um curso de microscopia de campo claro e escuro. Existe um curso também de autismo. E nesse curso de autismo, a gente dá também essa ênfase na intoxicação, numa microbiota intestinal completamente inflamada, desregulada. Então, o meu instituto trata disso, dessa educação. Sim, Marta, por favor, pode perguntar. Você é sediado, o Instituto é em São Paulo, São São Paulo capital. Paulo. Sim, São Paulo, capital. São E, Paulo, por exemplo, capital. para mães de autistas, por exemplo, existe um módulo para que essas mães possam fazer, ou é só para o profissional de saúde que vai trabalhar? Então, a preocupação que eu tive quando eu montei o curso foi de atender a esse público também, das mães, dos cuidadores. Então, nessa formação, nesse curso, a gente vai mostrar as bases, né? Por que é que uma pessoa está autista, né? Então, a gente começa a trabalhar as bases. Nasceu autista? O que foi que tornou a pessoa autista? Qual é o nível? Por que que tem diversos níveis dentro desse espectro? E ali mostrar esse desenvolvimento para a pessoa compreender e, inclusive, saber quais as melhores intervenções dentro do grau que a criança, que o jovem, que a pessoa ali apresenta. E aí a gente monta toda uma recomendação terapêutica dentro, o próprio curso vai orientando.
quais são os passos, dos cuidados com a alimentação, as terapias que podem ser envolvidos, os suplementos, a detoxificação, os cuidados, a equipe multidisciplinar que pode ser envolvida, que pode colaborar com pessoas com esse perfil, entende? E mostrar muito também, de maneira muito cuidadosa, sabe, Marta? Esse ambiente onde a criança vive, porque hoje a gente sabe que tudo é ambiente. Então, uma criança autista que foi ali criada num ambiente com amor, com compreensão, com tolerância, com estímulos, com uma alimentação correta, ele vai ter muito menos sensibilidade lá no futuro, né? Ele vai ter muito mais autonomia. Né? Então, eu tomo esse cuidado de deixar o curso, a formação para autistas, né, numa linguagem clara o suficiente que auxilie o terapeuta, né, e o terapeuta consiga orientar pais, cuidadores e outros, e pacientes, mas também para que a pessoa que cuida de um filho autista, onde de um parente, um cuidador qualquer, ou o próprio autista. Então, lá no meu curso, tem pacientes, tem alunos que são pacientes classificados ali, diagnosticados dentro de um determinado nível de autismo, entende? Então, Uhum. sim, ele atende esses diferentes níveis, tá? Esses diferentes perfis de alunos. Até mesmo é bom para pessoas que querem trabalhar com isso, né? Acompanharem um autista, por exemplo, né? Sim? Como tem para idosos, né? E ter para autista, dependendo do grau, né? Sim, sim, sim. A ideia é que essas formações todas, a ideia principal é trazer consciência. É É, tirar o foco, por exemplo, de que essa doença deve ser tratado com, por exemplo, remédios químicos. Eu não descarto, eu digo assim, se qualquer autista, sabe, for num psiquiatra, por exemplo, o psiquiatra tem uma linha de trabalho e vai prescrever remédios psiquiátricos controlados, que são inibidores de neurotransmissores que muitas vezes calarão alguns sintomas do paciente. Mas não é isso que a gente quer. Se o paciente ele está exprimindo, se o corpo dele está manifestando determinados sintomas, aquilo é a forma do corpo falar. Então, é. quando eu calo o corpo, de que maneira eu posso atuar no corpo se o corpo foi calado? Então, a ideia é trazer consciência e lidar com as causas, não somente com os sintomas. Precisa lidar com os sintomas? Lógico que precisa lidar com os sintomas, porque a pessoa já está ali com uma microbiota comprometida, com o sono comprometido, está altamente irritado, está altamente inflamado e não, então nós precisamos trabalhar nisto também. Mas o mais importante é você ir lá na causa, é identificar, essa mãe tomou antibiótico, essa mãe não amamentou, ou teve problemas durante a gestação, passou por traumas muito grandes, né? Então tem uma série de fatores, né, envolvidos aí nesse caso em específico, que quando se traz consciência para o que gerou o problema, a doença se torna desnecessária, porque você passa a atuar ali na raiz do problema. É. Todos E os cursos são assim, viu, Marta? Por falar nisso, já que você perguntou do autismo, mas todos os cursos a gente vai. O objetivo é a gente sempre ir nas causas, e a partir das causas a gente atuar ali. Não necessariamente. Então, de repente a pessoa tem problemas de constipação intestinal. O problema é porque ela não está evacuando? Não é só isso, né? Então, tem muitas outras coisas envolvidas. Desde o controle que a pessoa pode ter, então, questões emocionais, de alimentação, de ecossistema, de relacionamento com as pessoas. E evacuação é só a ponta do iceberg, né? Tem muita coisa abaixo. então, Luciana, a gente falou a princípio que a gente ia falar de iridologia, mas Pois. você tem tanto assunto que assim a gente já está indo para o outro lado, que a gente vai ter que pedir para você vir várias vezes, né? Para Ah, poder falar sobre cada assunto, porque senão a gente vai se perder nos assuntos aqui, porque a gente vai ficar uns 2 dias contigo aqui. excelente. Para mim vai Para ser ótimo. iridologia, né? Vamos lá.
Então, eu sou muito apaixonada por iridologia, né? O professor Marcos é um querido, já veio aqui várias vezes. Inclusive, ele fez aniversário esse mês, né? Dia Ah, 6. parabéns. Parabéns, né, em nome do Recanto. E a gente quer trazer um dia vocês dois, né? Para fazer um podcast super. Com certeza ele vai adorar. E a gente queria falar um pouquinho a sua visão da iridologia, né? Para quem não conhece, é o estudo da íris. E a gente queria que você falasse um pouco mais, porque a gente trouxe o professor Marco há um tempo atrás aqui, né? Acho que 2 meses atrás, se não me engano, para falar sobre essa onda de tirar foto, né, e pagar em Bitcoin. E aí agora todo mundo se deu conta de que não foi um bom negócio. Então, assim, é bom as pessoas conhecerem um pouco do que é a iridologia, o quanto ela é importante, o quanto ela é poderosa, para não sair por aí trocando por Bitcoin, né? Exatamente. Gente, a iridologia, eu digo assim, o professor Celso Batelho, que é uma das autoridades que eu considero, né, em iridologia no Brasil, autor de vários livros a respeito de Uhum. iridologia, ele até fala em alguns cursos dele, em alguns livros dele, ele fala que é o método mais assertivo para fazer uma investigação detalhada de questões orgânicas e emocionais, mentais de um ser humano. Porque todas as íris, né, elas são distintas entre si, né? A gente sabe que a riqueza de detalhes ali é algo tão espantoso, tão espetacular, que a gente não se dá conta digamos assim, da complexidade disso. E aí as pessoas às vezes ficam assustadas, mas como que é possível que a gente vê a partir dessas modificações irídeas, né, do tecido iridológico, das cores, das manchas, das aberturas, né, das colorações, das pintinhas, né, as psoras, as manchas, como que a gente sabe isso tudo? Aí, assim, até nos cursos a gente explica bem isso, né? O olho, ele é inervado, ele passa ali, tem alguns pares cranianos aqui na cabeça, são 12 pares cranianos, e existe um par craniano muito especial, que é o nervo nasociliar, e tem o óculo motor, que fazem parte aqui dessa inervação do olho, para conectar o olho com o restante do corpo. Vejam bem, o olho são 12 pares, tá? Olha a conta, são 12 pares. O olho usa três. Três pares. Isso já diz alguma coisa da importância do olho. As informações que o olho recebe, eles passam por um gânglio no cérebro chamado gânglio ciliar. Esse gânglio ciliar, ele é conectado a todos os órgãos do corpo, de modo que, se a pessoa tem uma alteração, por exemplo, no rim, ela recebe, esse estímulo é percebido no gânglio ciliar, que marca a íris em um determinado ponto. Se a pessoa teve uma alteração intestinal, uma alteração nas mamas, no cérebro, na garganta, na tireoide, em qualquer lugar do corpo, e isto passa por uma informação neste gânglio ciliar, e aí esses nervos que eu falei para vocês tratam de marcar a íris em determinado ponto. Esse é o principal aspecto da íris em termos, digamos assim, biológicos, moleculares. É isso que acontece. Aí a pessoa diz assim: por que a gente consegue ver tudo isso? Essas manchas representam alguma coisa? Para não parecer esoterismo, a gente já explica isso. E aí tem um Sim. detalhe muito importante. E uma criança que acabou de nascer e você avalia, a criança, por exemplo, não tem nenhum problema ali no rim, não tem nenhum problema no intestino, mas apareceu ali já na íris dela aquelas manchas, aquelas tendências, né? Aquelas situações. Então, são tendências. E muitas delas vieram de quê? De período intrauterino. Mamãe está grávida, aí no momento de formação ali do coração, a mamãe passou por um susto, foi demitida, apanhou do marido, qualquer coisa que possa ter criado um trauma, como a Uhum. criança está ali conectada diretamente com a mãe e não há razões para a gente acreditar que há uma separação entre mãe e filha, é uma coisa só, a íris do nenê também é marcado ali.
E aí, assim como a gente vê essas questões, estas tendências, essas aberturas, essas lacunas, e tudo isso que pode representar uma questão de alguma enfermidade, algum adoecimento, a gente vê também aspectos muito bonitos, lindos da pessoa, de características do seu lado luz. Então, uma pessoa compassiva, uma pessoa com destreza fina para a arte, uma pessoa que consegue se expressar muito bem, uma pessoa diplomática, N características. Então, Sim, ela reúne não somente essas informações orgânicas, mas reúne também todos esses dados psicoemocionais, que é extraordinário. Então, assim, a preocupação quando a gente vê essas questões que nós vimos aí da venda das fotografias das íris, é uma coleta massiva de uma população para entender como aquela população pensa. Isso é a dedução que a gente faz, tá? Como aquela população pensa, como aquela população reage a determinados estímulos, como é que aquela população se alimenta, né? Quais são as relações que aquela pessoa tem, de que modo que ela se movimenta no mundo. E a partir daí, quem tem posse dessas informações age da maneira que quiser. Afinal de contas, a pessoa já vendeu mesmo a íris dela. A íris, né, aquela informação já pertence a uma determinada empresa. Então, como a gente não sabe exatamente quais são as intenções, os interesses por trás desse tipo de situação, eu como iridologista, né, iridóloga, eu fico um pouco reticente, querendo compreender os objetivos. Eu, por exemplo, não venderia a minha a foto nem da eu. minha íris, entende? Então há todo um discurso de que pode ser também para alimentar um sistema de biometria e aprimorá-lo. Pode ser, eu também não descarto isso. Mas como a íris traz toda essa riqueza de informações, eu fico um pouco reticente em, nesse fornecimento, né? Olha, só para você ter uma ideia, a íris, ela vai mostrar, por exemplo, períodos de crise. Períodos de crise. Então, hoje, né, uma pessoa com 40 anos, pela íris, tem como saber no futuro em que idade a pessoa pode ter um período de crise e em que área. Isso é Uhum. extraordinário, espetacular. Então, eu posso, de algum modo, fazer, não é uma previsão, isso não tem nada a ver com esoterismo, né? Não É tem uma nada a ver com feitiçaria, do jeito que algumas pessoas pensam, nada a ver com isso. Mas não, eu tenho Luciana com determinada idade. Ah, quando Luciana estiver lá com os seus 60 anos, tem alguma marquinha, tem alguma manchinha, tem alguma predisposição? Tem. Digamos assim, tem uma predisposição para um determinado distúrbio. Pronto, eu preparo a Luciana. Luciana, agora você tem essa tendência, os cuidados que você tem para que isso não se manifeste são estes, estes e estes. Uhum. Então, trata-se de uma ferramenta muito poderosa. Essa Então, é uma ferramenta preventiva, literalmente, preventivo, né? preventivo. E, às vezes as pessoas fazem alguns exames e elas falam que é preventivo. Na verdade, não é preventivo, né? Não é? A doença Exatamente. já está ali, então não é preventivo. O É, preventivo é quando você consegue retardar, né, aquele acontecimento ou anular, né? Para que não, exatamente. né? Isso é Aí preventivo. entra, inclusive nisso, Marta, entra uma questão que ela é considerada ainda, por alguns iridologistas, uma questão até controversa, gera algumas contradições entre os iridologistas, que é o que a gente chama de sinais de cura. Porque veja bem, olha só, vamos voltar para aquela questão da predição, né? Da prevenção. Ah, então com 60 anos tem esse sinal e pode ser que você manifeste tal problema físico. Um exemplo, tá? Tô dando um exemplo. Tá, aí a Luciana passou dos 60, já está com 70 anos, volta lá no iridologista, faz a foto de novo. O que que se espera? O que que se espera? É que naquele ponto, aos 60 anos lá, haja um sinal de cura. E aí é onde alguns iridologistas também ainda debatem esse tema e dizem que não existe sinal de cura. E, pela minha experiência, já tendo atendido centenas de pacientes, especificamente com iridologia, eu posso comprovar que existe sim. Inclusive, como a íris é um músculo, a gente vê perfeitamente. Isso aqui é tecido cicatricial.
Porque o certo. músculo, ele mostra, quando você rompe um músculo, que esse Hum, músculo sara, você nota. É um músculo, é uma região ali onde você nota um aspecto diferente, uma coloração às vezes diferente. Na íris não tem diferença. Você também vai ver esses sinais de cura. Então, no curso de iridologia lá do Instituto, eu inclusive tenho algumas aulas onde eu vou mostrando. Esse sinal aqui, que sinal é? Ah, esse aqui é um tecido cicatricial. Significa o quê? Ah, significa dizer que a pessoa com tal idade teve tal distúrbio e ela resolveu, uhum. entende? Então, Luci- a íris, ela é, é extraordinária para isso também. uma pergunta que provavelmente alguém vai fazer. Uma amiga minha fez para mim. Você consegue dar uma consulta à distância Sim. de iridologia? Sim, eu inclusive tenho um vídeo, né? Eu encaminho um vídeo que eu encaminho para os pacientes que me pedem, onde eu mostro uma técnica de você usando uma lanterna simples, uma lanterna Hum, que pode até ser lanterna de outro celular, e você, com o celular, consegue fazer uma boa foto para ver as trabéculas, né? As fibras, tipo essa íris que está atrás de você aí com essa uhum, imagem, e a que está atrás também da Caco, a gente vê perfeitamente, né? As regiões onde tem umas manchinhas, tem as aberturas, né? Tem as pétalas. Ali no caso da foto que está da Caco, a gente consegue ver mais claramente como se fosse pétalas de flor. A gente consegue ver aquelas cores diferentes, né? Então nós temos uma área ali, se a gente fosse ver um horário ali, mais ou menos às 9 horas e até às 6 horas ali, a gente vê uma coloração mais amarelada. Então, existem técnicas caseiras excelentes, porque hoje em dia, sabe, Marta? As câmeras de celular têm uma resolução extraordinária. É muito diferente da época em que se precisava usar ou uma lupa para avaliar o olho diretamente, ou uma foto que se tirava e se fazia uma revelação, coisa que hoje em dia só existe para plotagens, coisas assim, que hoje verdade. não Quando eu existe fiz, mais, né? não era, não, eu fiz em 2017, né? Não era tão bom quanto é hoje, né? Uma foto celular, né? É. Assim, eu sou muito apaixonada pela iridologia e eu sempre gosto de trazer aqui, porque aqui no Rio, né? No Rio de Janeiro, não tem, né? Ninguém nem fala em iridologia. Não sei em São Paulo, mas no Sul é muito popular, né? Então, fora do Brasil, inclusive, é um método utilizado como método oficial de diagnóstico, né? No Brasil não é reconhecido, tão reconhecido. Mas eu vejo assim, pelo menos a comunidade que me segue, que vem comprando os meus cursos, trabalhando junto comigo, participando das aulas, usa um sistema também que eu desenvolvi. Essas minhas formações anteriores, sabe, Marta, lá de ciência da computação, né? Essa área de sistemas, me permitiu também desenvolver minhas próprias ferramentas. Então, hoje, o sistema, tanto o sistema de iridologia quanto de microscopia, eu própria desenvolvi linha Uhum, por linha de código. Então, eu tenho, todas as pessoas que participam do meu curso, eu dou acesso ao sistema que faz a análise. Então, você vai pegar a fotografia ali, jogar no sistema e sobrepor um mapa. E a partir daquela sobreposição de mapa, você vai sinalizando a área um, a área 2, quais são as áreas que apresentam algum tipo de alteração, e o próprio sistema vai dizendo, olha, aqui, em termos orgânicos significa isso, em termos emocionais significa aquilo, numa avaliação no tempo pode ser aquilo outro, entende? Então, o próprio sistema já vai dando essas respostas. É lógico que para o iridologista conseguir expressar isso para o paciente dele com confiança e fazer as perguntas certas, né? Porque a iridologia é um método que a gente chama de diagnose, de investigação. Então, o iridologista, a pessoa que está fazendo ali a avaliação, ele precisa saber perguntar. sim. A pergunta, ela é muito valiosa. Então, ele fazendo a pergunta certa, diante do sinal que ele está observando ali, é muito melhor do que ele fazer uma afirmação, porque ele vai extrair, às vezes, até informações que não são 100%, não estavam 100% na superfície, na consciência do paciente, Uhum, entende? E com isso, ele consegue desenvolver uma linha, o próprio paciente. E ele próprio chega à conclusão de por que é que ele adoeceu.
Entende? Porque o iridologista vai observando aqueles pontos ali, por exemplo, as atitudes emocionais, os estados emotivos, né? Os biotipos que a gente vai chamar, né? Os tipos ali, flor, né? O gema, o corrente, etc. Isso o iridologista precisa saber, mas quem está do outro lado lá precisa, mas aí você faz o seguinte: você olha que o paciente tem essas linhas, igual tá na íris verde aqui da Marta. Vê que ele tem essa sinuosidade, né? As trabéculas, elas formam como se fosse uma ondinha. Aí você faz a pergunta certa. Sim, como é que Uhum. você tem olhado para você? Será se você não tem passado muito tempo olhando para as outras pessoas, cuidando de Deus e o mundo, e só quando dá tempo você cuida de você? Ou seja, a sua perspectiva ela é mais olhar para o outro do que para si mesmo. Então, com isso, você está dizendo para ele, você é um tipo corrente, entende? E aí, a Uhum. partir dessa, aí ele vai observar isso nele, se faz sentido ou não. Um anel de propósito, igual a gente está vendo também na sua íris, Marta, né? Que são esses anéis que circundam ali, que mostram tanto um aspecto físico. Do outro lado, acho que está até melhor. Aqui, ó, perto de uma dessa sombra, tem esses anéis que a gente chama de anéis de propósito, né? Os Uhum. anéis de constrição. Então, pode dizer, esse paciente aqui pode ser um paciente obeso que tem efeito sanfona, engorda, emagrece. E aí começa a ter o corpo todo cheio de estrias, por exemplo. Um paciente que pode ter muitos espasmos, dores musculares, né? Problemas ali nos músculos. Esse é o aspecto físico, orgânico, mas tem outro aspecto, sabe? Que aí é onde na verdade, a coisa aperta. Pessoa que pode ser muito estressada também, por quê? Porque ela recebeu uma missão, ela tem um propósito, missão dada é missão cumprida, então ela vai até o final para resolver aquela situação, mesmo que isso custe a saúde dela. Muita Entende? rigidez, né? Muita rigidez. Exatamente. Então, quando a gente começa a observar esses sinais e envolve o paciente, a pessoa numa conversa, isso tenderá a que o paciente vá se abrindo, porque assim, quando você afirma, você está dando às vezes uma sentença para ele. E tem paciente que quando você vê ali, por exemplo, um sinal que a gente chama de aspargo, né? Ou degrau, onde você vê que é um sinal de câncer, né? Desenvolvimento de um câncer. Você vai dizer para o paciente que ele tem câncer, Pois né? é. Então aí você começa a introduzir o assunto, indicando, você identifica qual é a região do órgão, e você começa a desenvolver um diálogo com ele para ir lá na causa, né? Então, às Uhum. vezes, é uma pessoa que ácida, literalmente, né? Uma pessoa Sim. ácida, ou uma pessoa que perdeu, no caso ali, quando está próximo do sistema digestivo, do pâncreas, uma pessoa que perdeu o sabor, o doce da vida, entende? Então, a partir dessa conversa, você vai identificando e pode dar uma notícia para ele que Uhum. também já traz consigo um caminho para a solução, sabe, Marta? Porque não vai adiantar também eu dizer, você tem uma deficiência na tireoide, nos bronquíolos, no pâncreas, nos rins, etc. A pessoa reconhece tudo aquilo ali e ela sai do seu consultório desesperada. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é sermos um bálsamo. Sim. É o paciente chegar lá e ele sentir que tem, não é só esperança que eu digo, mas Caminho, né? que a solução é mais simples do que ele imagina, que faz Uhum. parte de uma, digamos assim, uma decisão Uhum. dele Sim. amorosa consigo próprio, entende? Então, é essa a minha linha argumentativa, né? Exatamente. É porque, assim, eu acho que a pessoa muito do que você vai dizer, ela meio que já sabe. Só que ela já sabe, mas ela quer um caminho. Então, E, exatamente isso que ela foi buscar. Porque saber que tem alguma coisa errada com isso, com um órgão ou com um comportamento, ela já sabe. O que ela busca é um caminho. O que eu posso fazer? Como eu posso mudar isso, né? E eu acho que é meio que o nosso papel, né? É a gente orientar e perceber até que ponto aquela pessoa consegue escutar aquilo sem se desesperar, até que ponto a gente tem que convencer de uma maneira amorosa a que a pessoa tome uma decisão.
né, de cura, né, entre aspas, de cura dela mesma, né? E, Exatamente. e dentro do que você está falando, eu acho que você que explicou super bem, né? Eu acho que muito clara. Eu acho que para quem está pensando numa profissão nova ou uma mudança, né, de uma reorganização da vida ou procurando algo para dar sentido na vida, né? Porque nem sempre é mudança de profissão nem nada. Na verdade, pode ser, eu me aposentei e eu quero estudar, eu quero cuidar de mim melhor, né? Então, eu acho que a iridologia é um caminho muito bom, porque é muito completo, né? É. Porque não fala só de alimentação, porque pelo menos quando eu fiz, né, naturopatia, a gente tinha vários módulos, então você trata holisticamente, né, Com como, toda certeza. então tem todo um lado emocional que você vai orientar, um lado físico, tem tanta coisa suplementar, então assim, é tão rico que as pessoas não têm ideia do que é a imunologia, né? Do que ela pode contribuir, não só para si, como às vezes para a família, né? Então, cuidar dela mesma e da família, né? Eu digo assim, quando a pessoa ela tem a consciência de determinadas situações, porque isso que você falou, às vezes ela tem essa consciência porque dói, o órgão dói, né? Então, o corpo reclamou e ela tem a consciência daquela dor, mas ela não tem consciência, na verdade, do buraco emocional, da dor, da lesão antes na emoção que provocou, qual foi o trauma, qual foi a situação. Então, no momento em que você, por exemplo, pega uma pessoa obesa, uma pessoa que tem problemas nos joelhos, e aí você faz a pergunta para ela, você começa a investigar a causa. Então, por exemplo, a pessoa tem problema no joelho desde sempre. Aí você começa a perguntar para ela, a verificar, às vezes até o tom de voz do paciente já mostra qual é a questão emocional. Então, por exemplo, já aconteceu comigo em consultório. E depois que eu tenho desenvolvo uma certa ligação, né, um rapport, né, com o paciente, ele se conectou comigo e eu sei que eu posso avançar em algumas perguntas, eu pergunto para a pessoa: você tem dificuldade de perdoar os outros? Você tem dificuldade de baixar sua cabeça, de se ajoelhar frente a uma determinada situação, reconhecendo que errou? Porque às vezes o problema no joelho é isso, você não tem essa condição. E aí, Sim. às vezes, a pessoa diz assim: ah, eu perdoo tudo, menos fulano de tal, menos situação tal. Ou seja, não perdoa, né? Ou Isso então, obeso. Qual é a situação que você está tentando segurar, tentando suportar para que você manifeste um corpo grande, um corpo largo? Qual é a situação que está te pesando aí? Entende? Então, esse tipo de abordagem vai na raiz do problema. É lógico que às vezes a gente encontra pacientes muito cartesianos. Aí quando eu vejo, por exemplo, mancha, quando eu vejo, por exemplo, um paciente que ele é do tipo gema, eu sei que eu estou diante de um paciente muito mental e que minha abordagem com ele deve ser muito mais focada no físico, porque se eu tocar no emocional, ele não vai responder bem, porque o gema é assim, né? Uhum. A gente já sabe, ele é desconfiado, inclusive, né? Então, ele tem argumentos lógicos para cada coisa. Então, se você não der, quando eu faço a foto do meu paciente, eu vejo que ele é gêmeo, eu começo a dizer para ele, a explicar aquela história do gânglio ciliar, para ele entender que tem uma base científica e que eu não vou inventar nada ali. Quando o Sim. meu paciente é um flor, né, que é aquele tipo mais emocional, ele tá de boa, porque eu já sei que se eu tocar na raiz do problema, ele vai inclusive chorar no consultório durante a conversa, né? Uhum. Então, Sim. eu creio que isso que você está falando assim, de reposicionamento, de um propósito diante de uma carreira, de algo que você quer oferecer ao mundo e queira aprender algo novo, a iridologia ela se apresenta mesmo como uma ferramenta extraordinária para para oferecer esse caminho. Primeiro, de consciência, a pessoa entender o que está acontecendo com ela. Segundo, de tratamento.
de tratamento mesmo. E Né? antigamente eu via que muitos iridologistas, eles se baseavam muito nisso, né, em alguma reposição de alguns minerais, por exemplo, uma íris hematógena, né, uma íris castanha, às vezes a pessoa ia lá para os minerais, para silício, vitamina E, por exemplo, coisas desse tipo. Uhum. Uma íris como essa que está atrás de vocês duas, né? Que é tanto a mista, a biliar, que é essa verdinha, quanto essa bonita que está aí atrás da caco. A gente vê claramente o fato de ter o amarelo ali, que aquela íris ali precisa de um detox dos intestinos. A gente sabe que o próprio intestino da pessoa está intoxicando o corpo dela, né? Então, quando você olha de verdade, né? E olhar de verdade significa observar a pessoa como um todo, e aí a Iris faz isso. Você consegue fazer essa conexão com o que de fato pode auxiliar a pessoa a ter uma virada de chave, digamos assim, em todos os aspectos da vida dela. Sim, Simara, eu te interrompi. não, não, é porque o gato está aqui. Ah, entendi. Eles Entendi. estão aqui terríveis, eles estão querendo participar aqui, né? Assim, para quem não sabe, a iridologia, ela não é só a íris, né? Na verdade, tem a parte branquinha também, que é estudada. E assim, às vezes fica muito mais evidente, né, para quem olha, e nossa, seu olho tá irritado. E às vezes não é isso, né? Então, E um detalhe também, aí a gente volta naquelas bases que falamos logo no começo, que muitas vezes algumas parasitoses são observadas, lógico, também na região da íris, muitas vezes eu foco inclusive ali, mas também na esclera, que é essa parte branquinha do olho, né? Algumas veias, né? Alguns capilares ali denotam a presença de parasitas adultos, parasitas grandes ali no organismo da pessoa. O legal de você observar dentro da íris alguns desses sinais é porque você consegue identificar também órgãos parasitados, que na esclera você vê como um todo, né? Muito mais amplo. E na íris mesmo você vê de maneira mais específica, mas consegue ver tanto a necessidade de detoxificação, de retirada de todos esses agentes aí que estão intoxicando e adoecendo a pessoa, quanto também na esclera vê essa questão dos vermes, dos parasitas. E não é brincadeira, viu, Marta? Parece brincadeira, mas a brincadeira não aparece. No final das contas, é verdade. No final das contas, quando a gente faz um bom trabalho de detoxificação, de limpeza do terreno biológico, a gente faz um novo exame e aí é quando aparecem os sinais de cura que a gente chama. Então, muitas vezes, aquele paciente que era muito mental, lembra que eu falei que era que é o tipo gema, com aquelas manchas que parecem mesmo gemas no olho dele, ele nota, olha, parece que algumas manchinhas diminuíram, ou alteraram a coloração, ou algumas sumiram. Por quê? Porque você limpou o seu terreno biológico, não há mais razão daquele sinal existir. Quando há uma aberturinha, aí não, a abertura depois vai mostrar uma camada de tecido cicatricial. Então, mostra que aquele órgão teve lesão, mas que ele foi restaurado. para quem duvida, é assim, pelo menos eu me apaixonei pela iridologia indo a um congresso e assistindo uma palestra. Então, imagino que muita gente vai se apaixonar, né, pelo que você está dando de conhecimento aqui. E assim, as pessoas parece que abrem a mente, né? Eu me lembro que quando eu comecei a estudar, eu tirei a foto da minha íris e eu estava muito escura, né? Que é o normal porque está toda inflamada, está precisando de um detox. E aí você faz todo o detox e depois você tira a foto e você vê, parece outra íris, não é? É assim, É é extraordinário, é maravilhoso. Eu e aí, até
recomendo assim que faça um novo exame, pelo menos a cada 6 meses, porque a íris, ela também demanda um tempo para se, digamos assim, para fazer essa alteração. Então, às vezes, o paciente que faz um retorno comigo é atendido e faz um retorno, depois de um mês ele quer fazer uma nova iridologia. Aí eu digo, posso até fazer, mas a gente não vai ver tantas alterações substanciais. A microscopia, sim, já mostra alterações mais pontuais, porque se trata de um método de investigação também mais agudo, de situações mais agudas, mais recentes. Mas a Iris fez a foto de 6 em 6 meses. Eu fiz isso com meu filho. Eu fiz isso Uhum. comigo mesma, eu fiz isso com meu esposo. E eu fiz isso com vários pacientes que eu tratei ao longo dos anos, né? Então, tem essa característica também, às vezes o paciente se identifica com a gente e retorna, né? Tenho pacientes, por exemplo, que retornam pelo menos uma vez por ano, tá de novo comigo, repete alguns exames, faz de novo todas as rotinas de detox e desparasitação, o que é maravilhoso para todos, né? Para essa conexão comigo, para meu aprendizado, para transferir isso para as outras pessoas, porque uma coisa é você dizer e outra é você mostrar, né? Então, olha, gente. Não, E- assim, eu imagino que as pessoas vão se encantar, né? A gente já trouxe o professor Marcos algumas vezes, mas assim, é sempre bom a gente trazer pessoas diferentes, né? Com olhares diferentes, porque assim, parece que complementa, né? E eu assim, tô amando, né? Conversar com você. A gente já vai começar a se despedir. Mas a gente quer que você fale um pouquinho do que a gente conversou antes, do que a gente quer trazer mais para o pessoal, porque assim, a gente já começou a notar, né? Então, a gente vai falar sobre biorressonância, né? Então, eu acredito que o pessoal vai amar, né? Tá tendo esse prazer de ter você aqui com a gente. Que legal. Então, Marta, você até me mostrou um livro logo no começo, antes de nós iniciarmos aqui a live, que é um livro que eu recomendo, pronto, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Esse livro, ele é praticamente assim um guia com práticas, né? Muitas práticas. Ao final de cada capítulo, tem uma síntese daquele capítulo e tem uma atividade proposta. Então, dentro da disciplina de neurociência que eu ministro, eu abordo muito esse livro, outros também, lógico, não é só esse. Eu trabalho, inclusive, com alguns livros que muito possivelmente você já deve ter abordado também, como O Poder do Agora, né, já que você Hum, também trabalha com frequências, com meditações, etc. Eu trabalho, por exemplo, também com a Matriz Divina, do Greg Brader, né? Então, várias, né, abordagens que vão mostrando a biologia da crença, que é um livro do Bruce Lipton que todos os terapeutas devem ter, e isso assim na ponta da língua. Então, são todos conhecimentos que vão se interligando. E muitos deles, eu diria assim, que 100% deles, se você for buscar mesmo no fundo a raiz, a origem das coisas, vai parar em uma única coisa, que é energia, frequência, vibração. sim. Tudo absolutamente no planeta se resume a isto. Esta é a grande síntese do universo. Esta é a grande matriz divina. O universo é isso. O universo é isso, é esse grande espaço campo eletromagnético que pode ser modulado. Então, assim, eu, por exemplo, nesse momento sinto a minha vibração lá em cima. Estou super feliz de estar aqui com vocês, de ter começado esse papo muito antes do horário em que o podcast começou mesmo. Então, eu sinto esse nível de vibração e isso tende a se manter, a se permanecer, dependendo do meu estilo de vida, da qualidade dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e de como eu lido, como é que eu reajo às coisas que me acontecem. Não é o que te acontece na vida, mas o que é que você faz com as coisas que te acontecem. Então, eu Sim. acho que esse trabalho que vocês fazem no podcast de vocês é algo extraordinário, de trazer esse conhecimento, essa base, para no final das contas mostrar: olha, isso aqui resolve desse jeito, tem uma meditação que trabalha nesse aspecto, tem uma frequência que resolve, que nivela aqui, que identifica, o padrão vibratório meu hoje é de angústia, de tristeza, eu estou vivendo um luto, o que é que está acontecendo comigo? E aí eu pego a frequência para uma vez que aí entra a questão da biorressonância, né, que você estava falando.
Identifico aqui o padrão. O padrão é de quê? De luto? Tá bom, vamos trabalhar isso. E aí, para elevar, para deixar numa frequência ali, até você chegar num ponto de, não de aceitação por aceitação, mas de compreensão do movimento natural da vida, daí por diante, né? Então, temos vários temas, se você quiser, se vocês, né, quiserem, para que nós possamos trabalhar e trazer sempre para o fundo é sempre este. Uhum. Até mesmo a iridologia, que trabalha esses aspectos orgânicos, mas que no final das contas, o que é uma emoção? É uma frequência, é uma faixa de vibração, que aí o Stephen Hawking, o David Hawking, né, fez a escala das emoções, começando ali em vergonha, terminando lá em iluminação, e em cada faixinha dessa ele vai explicando como é que você reage aqui, sobe um pouquinho mais, como é que você reage aqui, chegou na neutralidade, legal, não está mais tão baixo, vai para o próximo, galga os próximos degraus, até chegar no estado em que você esteja realmente numa vibração que doença nenhuma te toca. Imagina, se, por exemplo, uma determinada bactéria, né? Um parasita como Ascaris, que vibra ali em 9 kHz, né? Tá ali vibrando em 9. E você está subindo, subindo, e você está vibrando tão alto, ele pode até chegar perto, mas ele é repelido naturalmente. Ele Uhum. é extirpado. Por quê? Porque não cabe. Não cabe, não dá liga. A gente tem relatos, é porque as pessoas estão tímidas e às vezes elas falam só para a gente. Elas não falam, elas não colocam nos comentários, né, no canal. Mas assim, a gente tem relatos lindos, né, das pessoas que eram um pouco céticas e que relatam, sabe, sensações e melhoras maravilhosas, sabe? Delícia. Nós do canal, assim, o que mais incentiva a gente a continuar a trabalhar nisso é exatamente os relatos. Mas assim, a gente pede que o pessoal comente, porque isso vai ser bom para outras pessoas. Não é para a gente, né? É porque às vezes as pessoas elas não acreditam muito. Ah, como que eu vou escutar uma frequência e ela vai mudar? Mas muda, Sim, muda. sim. Tem relatos assim que já me fizeram chorar, né? De pets e tudo, né? Tanto que no canal da Caco, né? Para quem não conhece, a gente tem o Recanto Sátia, que é o que a gente faz os podcasts. A gente tem o Recanto da Caco, que é mais voltado para pets, né? Tem óleos essenciais também, tem sinergias. E o meu, a gente colocou, né? O Recanto da Marta, é mais para patologias. Então a gente dividiu assim, mas tudo faz parte da família Recanto Sátia. Então a gente dividiu assim só para ficar mais fácil das pessoas identificarem. E às vezes as pessoas chegam para mim e falam, mas elas não escrevem. E eu falo, gente, escreve, porque isso vai incentivar as pessoas, né? E o motivo da gente trazer você e outros colegas, outras pessoas queridas que a gente tem também, é exatamente para falar o que a gente já fala, né? Porque às vezes só a gente fica martelando, a gente não convence, mas mais É, falando e comprovando e falando das suas experiências, isso motiva muito mais, né? com certeza, com certeza. A gente fica Porque muito tem. feliz com o quê? Uma coisa, É, desculpa, tá? Uma coisa que você falou. hum, Eu sempre falo isso, e é verdade. Sempre eu posso não estar num dia muito bom, mas quando eu faço podcast, nossa, eu fico tão feliz, porque é, assim é uma troca de informação, de conhecimento, é uma alegria sempre muito grande trazer pessoas importantes para a gente e a gente dividir essas pessoas com os nossos amigos, com os nossos seguidores. Então, assim, é sempre um momento muito feliz para a gente, né? Tem todo um trabalho por trás disso, mas que faz muito bem. E foi o que você falou, da energia, né? Do que movimenta isso tudo, né? É uma egrégora.
Exatamente. Aí uma das coisas, viu, Marta, que pode inclusive auxiliar as pessoas a fazerem, a se manifestarem, abrirem um pouco mais o próprio campo e manifestarem o que elas vêm sentindo, é justamente ofertar para elas essa base. Uhum, Entende? Essa base científica até, né? A gente fala assim, tem toda uma abordagem que pode parecer-se muito etérea, né? Mas ela tem comprovações científicas, inclusive o próprio livro que eu estava falando, da Matriz Divina, ele é extraordinário, ele mostra os experimentos que foram feitos de pessoas que estavam separadas do material biológico delas, e uma vez que, mesmo separadas até 80 quilômetros, o material biológico delas, que estava, entre aspas, separado, estava reagindo a determinados estímulos, independente da distância. Então, que é uhum, um fenômeno que a gente chama de não localidade, de entrelaçamento quântico, que são detalhes também, são, digamos assim, parte das aulas de neurociências, né? Quando a gente começa a trabalhar um pouco esses temas da física quântica, para não mostrar se a física quântica, todo é um termo, né, que já ficou um pouco desgastado, talvez, né? uhum. Porque aí todo mundo quer falar de física quântica e às vezes usa de um jeito que os outros começam a ignorar, né? Mas no momento em que você mostra esses experimentos, né? É lógico, também já está super massivo, super maçante, mostrar a dupla fenda, etc. Mas isso tudo pode dar para as pessoas, né, uma base para que elas, agora eu compreendo, eu entendo, e foi exatamente isso que eu senti, né, dentro da frequência que foi ofertada ali, como ela se sentiu, né, pode ser um recurso, entende? Ou pedir ou você própria pedir para divulgar, porque às vezes as pessoas não se importam, pelo contrário, né? Muitas delas elas veem como um benefício que elas fazem para outras pessoas, porque o que a gente recebe de graça seria legal se a gente pudesse Então, entregar também alguma outra coisa. Não é uma troca, não diria que é necessariamente uma troca, senão não seria de graça o que você deu, você já estaria esperando uma remuneração, um testemunho, coisa desse tipo. Mas não é a pessoa sentir dentro do coração dela que aquilo é importante para outras pessoas, então ela contribui. né? Você sabe que você estava falando aí, eu estava me lembrando. Anteontem, eu tenho uma amiga muito querida, ela mora na Suécia. E há muito tempo a gente não se falava. Acho que tem uns 2 meses, quando ela fez aniversário, que a gente não se falava. E eu estava trabalhando e tal, e de repente me veio uma lembrança dela muito forte. Eu falei, caramba, tem tanto tempo que eu não falo com a Ana, e assim, eu sabia mais ou menos o horário que eu tinha pensado muito fortemente nela. E aí tal, ainda demorei e tal. E quando eu fui olhar no meu celular, no momento em que eu tinha pensado, lembrado dela, ela tinha me mandado mensagens assim de ótimas notícias, sabe? Eu fiquei tão feliz, eu falei assim, nossa, é a prova da sintonia, né? Da É, a conexão, conexão, da exatamente. amizade, do amor, né? Da leveza, da expansão da mente, né? E assim, Naquele momento, essa sintonia que a gente está falando, vocês estavam na mesma frequência, super alinhadas. E aí houve uma manifestação física. Ah, quer manifestar o segredo, né? Aquela história. Quero manifestar dinheiro, bons relacionamentos, isso, aquilo, outro. Isso aí é um exemplo claríssimo de manifestação. Quando duas frequências está super alinhada, acontece. Então, se é porque você quiser, eu me disponho também, em algum momento, a conversar com vocês. Vocês duas são estudiosas a respeito desse tema, e aí a uhum, gente pode trazer outras referências, né, outras bibliografias, estudos interessantes, experimentos que nós próprias possamos ter feito. Eu, por exemplo, tenho experimentos maravilhosos com respiração, né, aquelas meditações, respiração do Inorf, né, aquele homem gelo, homem do gelo. Então, tenho relatos maravilhosos de pacientes que entraram em catarses e realizaram curas incríveis, fazendo o quê? Respirando. Tá anotando tudinho aí, né? Os temas que a gente vai trabalhar, né, Caco? a gente fazer esse ano ainda, ano de julho. Legal. Exatamente. Abertura e expansão, né?
A gente queria ficar mais uns 2 dias aqui falando contigo, mas a gente precisa encerrar. Tenho certeza que as pessoas que estão assistindo agora, né, estão amando. Façam perguntas, dê sugestões, a gente vai ler cada uma. E a gente já tem os nossos próprios pedidos, né? De volta e que a gente converse mais. Mas essa da live, da respiração, seria incrível. Porque aí a gente marca, avisa as pessoas, porque aí vai ser algo de conexão Prático. mesmo, né? Como a gente está falando que aconteceu comigo com a minha amiga. Perfeitamente, tranquilo. Para mim vai ser uma grande honra, tá bom? Imagina, a gente está super feliz aqui. A vibração tá alta, Exato. tá Então, bom? eu quero ser grata a vocês por esse momento especialíssimo. Grata, viu, Caco? Grata, Marta. Espero que o seu público também, de algum modo, possa se beneficiar do que nós falamos, né? No meu YouTube também, sempre que surgir alguma dúvida, alguma pergunta, eu também quero estar disponível para esclarecer, para responder, para referenciar também o trabalho de vocês, que vocês fazem, que é espetacular, é maravilhoso. Então, são pessoas que não começaram ontem, né? Já têm uma experiência, já vêm trabalhando com isso há algum tempo. Então, eu sou muito honrada de fazer parte, né? De ter sido convidada para esse momento aqui. Vamos aguardar também momentos com outros convidados que possam falar dessa disciplina linda, né? Desse campo de estudo maravilhoso que é a iridologia e outros, né? Biorressonância, neurociência, microscopia, radiestesia, tem tanta coisa para a gente falar. E gratidão ao Joel Aleixo, Alquimia, que nos uniu, né? O Pois meu é. lugar lá do seu lado e a gente se conectou, né, em dezembro, dia 7 de dezembro, Exato. e assim, eu já tinha te convidado, né, naquele dia mesmo, eu te convidei para fazer e chegou o dia. É isso aí. Que bom que chegou. Grata, viu? Gratidão e até muito breve, Até tá bom? breve. Beijo. Beijo, Caco. Tudo de bom, gente. Obrigada.